Olá a todos, que a paz de Jesus nos envolva. Estamos aqui novamente, continuando com o projeto da nossa Casa Espírita Irmãos da Nova Era, que fica aqui em Santo Amaro, São Paulo. Hoje vamos conversar e refletir mais um pouquinho sobre ensinamentos dos Espíritos e de Jesus. Nosso tema de hoje é o bem sofrer e o mal sofrer. Vamos iniciar então elevando os nossos pensamentos até Jesus e pedindo a Ele que nos acompanhe, que nos equilibre, que faça desses momentos especiais, que nós consigamos refletir, aprender e quem sabe aplicar um pouquinho de tudo que estaremos vendo no nosso dia a dia. Que a luz de Jesus esteja conosco agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, como o nosso tema é o bem sofrer e o mal sofrer, vamos falar de sofrimento, é claro. E uma boa maneira para a gente começar é pensando nos porquês. Por que existem tantas dificuldades, tantas tristezas, tantas contrariedades durante as nossas vidas todas? Muitas vezes nós encontramos, vemos, às vezes até sentimos na própria pele algumas situações que nos parecem verdadeiras injustiças. Mas será que são mesmo? Em outras tantas situações, nós pensamos até que estamos sendo punidos, castigados por alguma coisa que a gente aprontou. Não é possível, deve ser castigo. Será? Será que Deus, soberanamente justo e bom, iria nos castigar? Faz algum sentido isso? E o que nós poderíamos fazer, então, para conseguir passar por todas essas dificuldades sem sofrer, ou pelo menos sem sofrer tanto? Será que isso é possível? Um ponto extremamente importante para o nosso entendimento é que nós somos espíritos imortais, vivendo agora uma de tantas encarnações que estão no nosso planejamento. Quantas nós já vivemos? Não dá para saber. Quantas nós ainda teremos para viver até chegarmos pertinho da perfeição? Porque é assim que funciona. São encarnações sucessivas, inúmeras, e a cada nova encarnação, a gente aprende um pouquinho, a gente aprimora um pouquinho mais o nosso intelecto e a nossa moral. Quantas ainda nós teremos até chegar lá na perfeição? Também não dá para saber, mas com certeza vai depender de nós. Vamos lembrar então que somos espíritos imortais, vivendo várias encarnações. Tem um palestrante espírita bem conhecido, que é o Haroldo Dutra Dias, faz palestras muito completas, muito bonitas, muito ricas em relação à doutrina espírita. Tem uma palestra dele chamada As Bem-aventuranças. E ele diz o seguinte, ele diz que se nós pensarmos que só existe uma única vida, sofrer seria decididamente muito ruim. Passar essa única vida inteirinha sofrendo seria bom. Doente, com dificuldades financeiras, dificuldades de relacionamento. Viver uma vida inteirinha de solidão seria bom? Se nós olharmos para as nossas vidas como se fossem as únicas, se não existissem vidas anteriores e nem as posteriores, as coisas ficariam um tanto sombrias. Pensar em alguém que desde o nascimento até o desencarne passou essa vida inteirinha doente. Faz sentido? Tem algum propósito? Ou alguma pessoa que passou também a vida inteirinha na mais extrema miséria, sofrendo todo tipo de necessidade. Faz sentido isso?
Nós temos muita dificuldade para entender a utilidade do sofrimento. Ainda mais se a gente pensar que o sofrimento é um instrumento para a nossa felicidade. Aí complica mesmo, né? Aí fica difícil de entender. Difícil entender por que alguns parecem sofrer mais do que os outros. Por que alguns já nascem numa vida de sofrimento? Por que algumas pessoas parecem ser tão boas e mesmo assim as coisas não dão certo? Parece muito injusto, não é? Por isso que foi dito, extremamente importante nós lembrarmos que a nossa vida atual não é a nossa situação definitiva. Nós vivemos num encadeamento sucessivo de encarnações. Uma vida está ligada à outra por elos que nos tornam dependentes do que nós já fizemos e responsáveis pelo que ainda iremos viver. Vamos então ver o que o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec, nos diz. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo traz ótimas explicações para esse nosso tema. Muitos dos sofrimentos dos nossos e de todas as pessoas são provocados por nós mesmos, durante a nossa existência, por conta do nosso caráter e da nossa conduta. Se num momento de reflexão nós interrogarmos friamente a nossa consciência, se voltarmos cuidadosamente, passo a passo, ao início lá dos males que nos afligem, podemos chegar à conclusão de que se não tivéssemos falado ou feito tal coisa, ou se tivéssemos falado ou feito tal coisa, nós não estaríamos passando pelas dificuldades de agora. No Evangelho está escrito assim: o homem é assim um grande número de casos, o autor dos seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples e menos humilhante para sua vaidade acusar a sorte, enquanto, na verdade, a sua má estrela é a sua própria incúria. Quer dizer, responsabilidade nossa. Quando nós percebemos em tempo que nós andamos mal, fizemos alguma coisa errada, sabe, pisamos na bola, feio, vem o arrependimento. Ai, como é bom quando a gente se arrepende, como é bom! Porque aí a gente tem a chance de consertar a situação. Se o nosso orgulho permitir, a gente conserta. Mas tem vezes que o arrependimento vem tarde. Não dá mais tempo de arrumar o estrago. Quantos de nós, já um pouquinho mais vividos, nos pegamos dizendo: ai, se eu soubesse antes o que eu sei hoje. Ai, se eu tivesse a chance de recomeçar. E nós sempre teremos a chance de recomeçar. Essa parte aqui do Evangelho segundo o Espiritismo vai falar sobre essa situação de uma pessoa que já está no final da sua vida, arrependida, mas não vê perspectivas, né? Olha aqui o que é que diz. Como o trabalhador preguiçoso que diz, perdi o meu dia, ele, essa pessoa que está refletindo sobre a existência, ele também diz, perdi a minha vida. Mas, assim como para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e começa uma nova jornada em que ele pode recuperar o tempo perdido, para essa pessoa arrependida também brilhará o sol de uma nova vida. É assim que nós reencarnamos. É assim que nós recomeçamos as nossas vidas, sempre ou quase sempre com boas resoluções e situações para acertar o que nós não conseguimos em vidas passadas. Deus é justo.
jamais carregaríamos para sempre o peso dos nossos erros sem ter a chance de poder consertar. Por conta dessa lei de causa e efeito, que é uma lei divina, nós vemos tantas situações que aparentemente parecem injustas aos nossos olhos, sofrimentos inexplicáveis. Na verdade, muitas situações que nos parecem difíceis e injustas são consertos de situações de vidas passadas que não puderam ser resolvidas. Mas aí tem um certo perigo. Podemos pensar então que se todo sofrimento é um ajuste de contas, todo mundo veio aqui para consertar, então todo mundo merece mesmo é sofrer. Bem feito, tem mais é que sofrer, inclusive a gente. Não, jamais. Primeiro que as nossas vidas não são receitinhas prontas, então a gente não sabe quem é que está vivendo o quê e qual é o motivo do sofrimento. Cada caso é um caso particular. Algumas dificuldades que não têm causa aparente pode ser expiação, sim, de alguma situação lá difícil de vidas passadas, mas a gente não tem como saber. Existem também algumas dificuldades que são provas que alguns espíritos com um pouquinho mais de discernimento pediram para passar. Foram escolhas por alguma necessidade específica. Não é expiação, não é conserto. Há espíritos também que vêm em missão para realizar alguma tarefa de grande vulto. Eles sofrem sem ter provocado nada desse sofrimento, com a intenção de realizar um bem maior, seja para uma comunidade, um país, às vezes até uma missão relacionada ao nosso planeta. Mas esses são espíritos bem raros, são pouquíssimos, mas existem. Enfim, qualquer que seja a situação, e nós não temos como saber qual é a situação, nós devemos sempre auxiliar, se tivermos essa possibilidade. Quem poderá dizer se nós não estamos no caminho dessa pessoa como um instrumento necessário para que ela supere as dificuldades? Não dá para a gente saber. Quem saberá se nós não fazemos parte dessa programação? E se nós formos os sofredores, nós devemos sempre tentar superar as nossas dificuldades. Pode ser que seja essa a nossa prova, que seja esse o nosso planejamento. Mas sempre de maneira lícita e de preferência sem reclamação e sem revolta, senão a gente põe tudo a perder. Bastante importante também a gente saber que nós não estamos sendo punidos nem castigados. O José Carlos de Luca, no livro Médico Jesus, nos diz que se nós quisermos nos curar, não devemos nunca pensar que estamos sendo castigados, porque castigo é maldade. E maldade não tem o poder de curar coisa alguma. Ele também tem um outro livro chamado Olho Mágico, O que existe além do seu olhar. Nesse livro ele cita André Luiz. Olha o que André Luiz diz. As dificuldades são chaves libertadoras que funcionam em nosso espírito a fim de que ele se mude para o que deve ser. Então vamos pensar. A chave está virada para o lado de cá, numa situação difícil, desconfortável, de sofrimento. Só que essa situação acaba até nos obrigando a trabalhar para que ela se modifique e venha para o lado de cá, numa situação de equilíbrio, numa situação inversa, bem melhor. André Luiz continua dizendo, a doença está aqui, surge
para que possamos volver ao equilíbrio perdido. Mudamos para uma situação melhor através da doença. O obstáculo está aqui. Aparece para que consigamos superar as próprias deficiências. Quantas vezes nós conseguimos superar alguma dificuldade? Qual a alegria que a gente não sente, né? Ele continua dizendo, natural assim que surjam em nosso caminho problemas de toda ordem. Esses problemas são oportunidades de progresso e melhorias da própria vida. Saímos de uma situação ruim e passamos para uma situação melhor. São chaves libertadoras. É preciso olhar a dor com outros olhos, continua André Luiz, não como punições ou castigos divinos, porém como portas que nos levarão ao progresso, seja material ou espiritual. Mas aí vem aquela pergunta que não quer calar, que todo mundo já deve ter feito um dia. Não seria mais fácil se nós viéssemos já com as lembranças do que nós fizemos? Não seria melhor se nós já soubéssemos o que temos de pendência, com quem, porque aí a gente já ia direto lá na pessoa para resolver? Não. Não seria mais fácil. Deus não faz com que a gente reencarne com o esquecimento do passado à toa por capricho. Não existe isso. Vamos pensar. Se nós já temos uma dificuldade imensa para lidar com ofensa, mau humor, agressão, em alguns momentos determinados da nossa vida, às vezes a gente não consegue nem olhar para a pessoa. Imagina se a gente encontrar alguém que nos feriu por uma vida inteirinha, ou que nos causou um estrago enorme, que foi o responsável pela derrocada da nossa vida inteira passada. Como é que a gente ia se sentir? E se fosse o contrário? Encontrar alguém a quem nós ferimos absurdamente, a quem causamos um grande mal. Olha que humilhação, né? Pois então, com todos esses sentimentos à flor da pele, com todas essas lembranças vivas, difícil demais seria conviver. Que dirá resgatar algum erro? Que dirá consertar alguma coisa? Não ia dar, a gente não ia conseguir. Abençoado, abençoado esquecimento das vidas passadas, abençoada doutrina espírita, que nos ensina a entender como proceder diante das mazelas das nossas vidas. Vamos procurar fazer sempre o melhor, independentemente de com quem ou em que situação nós estivermos. Provavelmente nós estaremos na situação certa, no momento certo, com as pessoas certas para ajudar na nossa evolução. O José Carlos de Luca, no livro Olho Mágico, ele fala ainda sobre uma música do Guilherme Arantes que foi gravada pela Maria Bethânia, Brincar de Viver. Quem não conhecer pode pesquisar, que essa música é muito bonita. Tem um verso dessa música que diz assim: a arte de sorrir cada vez que o mundo diz não. E ele vai discorrer num capítulo sobre esse tema, o brincar de viver. O De Luca diz o seguinte: é preciso sorrir para os reveses da vida. Ah, é fácil? Não, não é, mas é preciso. Então, continuando, é preciso sorrir para os reveses da vida. Sorrir é uma atitude interior, que nasce a partir do instante que nós aceitamos o que nos ocorre, pois sabemos que só o melhor nos sucede, ainda que as aparências digam o contrário.
aceitar o que nos acontece, sorrir diante da contrariedade. E vamos lembrar que aceitar não é inércia. Ah, a vida é assim. Não, nada disso. Aceitar a nossa situação é entender o que nós somos realmente e o que nós não somos. É entender o que nós temos e o que nós não temos. E a partir daí, desse entendimento da nossa real situação, agirmos para tentar modificá-la. O Emmanuel, através do Chico Xavier, no livro Fonte Viva, nos diz que o problema da felicidade pessoal nunca será resolvido pela fuga ao processo reparador. Esse processo reparador, diretamente relacionado à nossa felicidade, é a vivência das nossas dificuldades. Então, o que ele quer dizer? Nós não seremos felizes se nós fugirmos à vivência das nossas dificuldades, porque essa vivência é o processo pelo qual nós estamos reparando os nossos erros do passado. E ele compara esse processo de reparação a espinhos pontudos. A Meimei, no livro Espírito da Verdade, fala em espinhos de fogo encravados em nós. Porque dói, né? Sofrer dói. Não é fácil lidar com o sofrimento. Machuca, gente, machuca. Mas esses espinhos, eles são como um remédio amargo, necessário para nos curar. Meimei também fala para a gente não perder tempo na aflição sem proveito. Ficar ali, só lamuriando, chorando, reclamando. Às vezes é bom sim, é necessário até desabafar, conversar com amigos. Aquela ligação com Deus que a gente faz através da prece maravilhosa. Mas, se nós ficarmos insistindo nas lamentações, batendo só naquela tecla, não tiraremos proveito de nada. Pois sofrer sem compreender a dor é sofrer muito mais. E ela nos chama a olharmos para a dor do outro como uma maneira de mudar o foco do nosso sofrimento e de nos redimirmos. As dificuldades, todas elas continuarão existindo, não vão desaparecer. As dores continuarão, mesmo porque elas são necessárias, por conta de tudo que nós já conversamos. Mas, quando nós mudamos o nosso olhar, quando nós percebemos o quanto nós somos capazes de ajudar alguém que também sofre, a nossa percepção da dor se modifica. Fora o grande número de espíritos mais elevados que se aproximam de nós por sintonia para fazer o bem e também para nos trazer alívio. Quando nós abrimos o nosso coração para o bem, nós nem imaginamos quanta luz nós atraímos para nós mesmos. Tem um outro trecho do livro Espírito da Verdade, onde a Meimei diz o seguinte: podemos ser ainda hoje o apoio dos que esmorecem, desalentados. Podemos ser ainda hoje a luz dos que jazem nas sombras. Podemos estender o cobertor agasalhante sobre aqueles a quem a noite pede perdão por ser longa e fria. Nós podemos ainda hoje aliviar o sofrimento dos companheiros que estão doentes. Ou dizer aquela frase calmante, ainda hoje. Ela também nos orienta a perdoar e seguirmos trabalhando. Porque, se além do sofrimento, nós ainda ficarmos alimentando raiva e desejo de vingança em relação àqueles que nós julgamos os responsáveis pela nossa desventura, nós não chegaremos
a lugar nenhum, nós só aumentaremos as nossas dívidas, porque além do nosso sofrimento, nós ainda podemos fazer alguma bobagem por conta dessa vontade de se vingar ou por conta dessa raiva. E aí a gente vai ganhar mais ainda para tentar consertar nessa ou numa próxima vida. O Albino Teixeira, no livro Coragem, esse livro Coragem é um livro de mensagens que foi psicografado pelo Chico Xavier e que tem mensagens de vários espíritos, uma injeção de ânimo. É muito bom ler esse livro. Então, Albino Teixeira nos diz o seguinte, ele diz para a gente não perseguir, nem menosprezar e nem prejudicar ninguém, pois pior do que sofrer é fazer o outro sofrer. Pior do que sofrer é fazer o outro sofrer. Vamos então encarar os nossos sofrimentos de frente, sem revolta, tentando amenizar o máximo possível, nos ajudando e ajudando o nosso próximo, sem ficar procurando os porquês, mas buscando soluções. E se as soluções demoram a aparecer, porque às vezes demora mesmo, vamos nos lembrar de que todos esses impedimentos que surgem nas nossas vidas, eles estão nos trazendo alguma mensagem, que pode ser uma necessidade de trabalhar a nossa paciência, ou o nosso egoísmo, ou a nossa vaidade. Vamos tentar encontrar qual é a mensagem que está sendo passada para nós. O que nós estamos precisando modificar ou melhorar. Ainda no livro Coragem, tem uma mensagem do André Luiz. Essa mensagem se chama Decálogo do Bom Ânimo e diz o seguinte: dificuldades? Não perca tempo lamuriando, trabalhe. Críticas? Nunca aborrecer-se com elas. Aproveite as críticas no que se mostrem de útil. Incompreensões? Quem de nós nunca se sentiu incompreendido, né? Não busque torná-las maiores através de exigências e queixas. Facilite o caminho. Intrigas? Não lhes estenda a sombra, faça alguma luz com o óleo da caridade. Perseguições? Jamais revidá-las. Perdoa, esquecendo. Calúnias? Afaste-se de qualquer disposição ao desânimo. Nunca se enfureça contra as arremetidas do mal. Sirva sempre. Tristezas. Quem de nós não se sente triste? Ultimamente, então, com tantas dificuldades que estamos observando, né? Tristezas. Ore, abraçando os próprios deveres. Não desanime. Desilusões? Por que debitar aos outros a conta dos nossos erros? Caminhe para frente, dando ao mundo e à vida o melhor ao seu alcance. Doenças? Tá difícil a gente conviver com esse problema dessa pandemia, o Covid-19 aí. Olha o que André Luiz diz. Doenças? Evite a irritação e a inconformidade. Raciocine nos benefícios que os sofrimentos do corpo, que é passageiro, trazem à nossa alma, que é eterna. Fracassos? Não acredite em derrotas. Lembre-se de que, pela bênção de Deus, você está agora em seu melhor tempo, que é o tempo de hoje, no qual você pode sorrir e recomeçar, renovar e servir em meio a recursos imensos. Essa mensagem do André Luiz é muito rica, interessante a gente ler
trechinho por trechinho, e refletir em cada uma das situações. Enfim, vamos renovar a nossa fé em Deus. Por mais que nós estejamos pessimistas com as nossas vidas e com tudo que está acontecendo à nossa volta, fiquemos de corações tranquilos, pois Deus estará sempre nos sustentando. Não vamos nos sentir sós e tristes, pois sabemos que laços de amor e de esperança, não podemos perder a esperança. Laços de amor e de esperança nos unem a tantas outras pessoas, encarnadas e também no plano espiritual. Não vamos pensar em inimigos. Nós todos somos pessoas tentando ser felizes, com dívidas para resgatar, cada um de nós em situação diferente. Vamos lembrar que nós temos dentro de nós o mais alto poder da vida, herança do nosso Criador, herança de nosso Pai. Nós temos dentro de nós, filhos de Deus que somos, os mais altos dons de amor, e nós podemos desenvolver esse amor ao infinito. Tem uma frase conhecida que diz: não vamos até Deus para dizer que temos um grande problema. Não, não. Vamos até o problema e vamos dizer a Ele que nós temos um grande Deus. Que Jesus nos fortaleça e nos equilibre, para que a nossa passagem por aqui tenha um melhor proveito possível. Que nós saibamos perdoar e superar as nossas dificuldades com a certeza de que Jesus nunca solta das nossas mãos. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos.